queridos! Nós estamos na série sobre as principais emoções que podem causar feridas profundas na alma do ser humano. Hoje nós vamos ver a quarta emoção, dor da rejeição. Eu sou psicoterapeuta cristã, teóloga, pedagoga e sempre vamos aqui conciliar então a fé com a ciência. Mas para um pouquinho aí, curte o vídeo, se inscreve no canal, aperta o sininho e encaminha esse vídeo para várias pessoas para que o canal possa crescer e ajudar mais pessoas que precisam desse tipo de conteúdo. Mas então vamos lá. O que significa rejeitar uma pessoa? Rejeitar significa ser resistido, ser desprezado, como não tendo nenhum valor. Recusar algo ou alguém. Significa você ouvir assim: eu não quero você, eu não preciso de você, você não é o certo para mim, não é a certa para mim, não é você que eu quero. Imagine o que acontece para uma pessoa nessa situação. É muito doloroso. Não dá para desprezar o fato de que a rejeição é uma das feridas emocionais mais profundas e difíceis de lidar. Ela se forma quando a criança não se sentiu totalmente preterida, amada, acolhida pelos seus cuidadores, como por exemplo, os pais, avós, professores. Isso é muito grave, sabe por quê? Porque nós formamos a nossa identidade a partir da maneira como somos tratados, dependendo do ambiente ou pessoas que convivemos. Nós podemos nos enxergar, então, pequenos, inferiores, dependendo desse ambiente e das pessoas com quem nos relacionamos. A Bíblia conta uma história assim. Em Números 13, 33 diz assim: também vimos ali gigantes, filhos de Anak, descendente dos gigantes, e éramos aos nossos olhos como gafanhotos, pequenininhos. E assim nós éramos aos nossos olhos pequenos e também aos olhos deles. Então, o povo de Israel, ele tem uma história muito profunda. Ele é o povo de Deus. Só que teve uma certa época que ele ficou escravo do Egito por 400 anos. Ou seja, eles estavam num ambiente tóxico, com pessoas tóxicas, convivendo ali com gente que só queria usufruir daquilo que eles tinham para dar e entregar. Eles não davam nada em troca para o povo israelita, a não ser chacotas, a não ser que escarneciam deles. Eles eram chamados de escravos, tratados como pessoas inferiores pelos egípcios. Essa forma de trato social dos egípcios com os israelitas treinou a mente deles para coisas ruins a respeito deles, a não esperar muito de si mesmos, treinou eles a não acreditarem a si mesmos. Eles sentiam-se rejeitados por essas pessoas que só os mantinham ali naquele lugar, ali no Egito, porque queriam escravizá-los com trabalho pesado. Eles foram então abusados física, emocional e mentalmente por muitos anos. E assim, quando os israelitas foram livres da escravidão, do trabalho forçado, do trabalho braçal, do trabalho pesado, eles continuaram presos na mentalidade, do pensamento negativo que tinham a respeito de si mesmo por conta daquele ambiente, pessoas que o cercavam. Então eles tinham uma crença medíocre a respeito de si mesmos.
Quando eles foram então visualizar a terra que Deus tinha prometido para eles então poder conquistar essa terra, eles se viram como gafanhotos perto do povo que estava ali naquela terra, perto dos gigantes. Eles mesmos que se viram assim. Observe que ninguém falou para eles que eles eram gafanhotos. Eles chegaram, depois de ver a terra, contando para o seu líder: olha, nós éramos como gafanhotos aos nossos olhos e aos olhos deles. Tanto eles acreditavam que eles eram gafanhotos, como eles acreditavam que os outros também pensavam que eles eram gafanhotos. Por quê? Eles chegaram ao hábito mental de acreditar que as pessoas sempre iam pensar o pior deles. E aquela voz interna negativa dizendo para eles que eles não eram capazes. Então eles estavam se desvalorizando. Eles mesmos estavam se rejeitando por conta do que eles ouviram durante anos e anos a respeito deles, coisas negativas, coisas que traziam infelicidade e incapacidade para eles. E isso faz todo sentido, querido e querida, sabe por quê? As pessoas que são sempre desvalorizadas e depreciadas, elas podem internalizar dentro de si uma voz negativa. Elas vão acreditar que elas não são merecedoras de afeto, de que elas não podem ser amadas, que elas não merecem ser amadas, de que elas não possuem atributos, qualidades suficientes para agradar as pessoas, para serem aceitas na sociedade. E o rejeitado, então, ele passa a rejeitar-se. E na fase adulta, mesmo ele alcançando sucesso, a pessoa tendo bons resultados, essa pessoa ela pode se encontrar tremendamente fragilizada diante de uma crítica que vem expor o medo que ela tem interiormente. A rejeição, ela se faz presente em vários âmbitos da vida social. No caso do povo de Israel, eles eram rejeitados por causa da raça, do Deus que eles serviam, o que produzia neles uma grande baixa autoestima. Porque a baixa autoestima tem grande ligação com a rejeição. E tendo essa baixa autoestima, ela enfraquece a fé. Eu quero te fazer uma pergunta nessa hora. Você se lembra de alguma fase da sua vida que você já passou por alguma rejeição? Se você se lembra, coloque aqui nos comentários, descreva aqui. Se você precisa de ajuda, conte o seu caso aqui que eu vou te ajudar. Escreva aqui. Ou então deixe o seu testemunho daquilo que você venceu. Sabe por quê? Deus não nos criou para nós sermos rejeitados. Ele nos criou para sermos aceitos por nós, pelas pessoas. A Bíblia nos ensina em Efésios capítulo 1, versículo 6, que nós somos aceitos por Deus Pai, no amado Jesus Cristo. Então, se nós temos Jesus como Senhor e Salvador, nós temos uma pessoa que nunca vai nos rejeitar, que é Deus Pai Todo-Poderoso, que te ama com amor incondicional, que conhece o seu deitar, o seu levantar, que está pronto para te ajudar. Então é importante notar, salientar, que no nosso relacionamento pessoal com Jesus Cristo, a cura. Só esse relacionamento cura verdadeiramente. Não existe livro de autoajuda, nem mesmo os profissionais na área psíquica, emocional, como os terapeutas, psicanalistas, psicólogos, psiquiatras, podem te curar literalmente. A cura permanente vem com a ajuda do Senhor. Não pense que você está isento dessa dor emocional. A rejeição, queridos, ela atinge a todos. E eu acredito que a maior ajuda que uma pessoa
precisa para ela ser curada do abuso, da rejeição, é através do amor gratuito de Deus por nós. Quem sabe você foi criado por seus pais conhecedores da palavra e te ensinaram sobre o seu valor. Quem sabe você foi criado por pais conhecedores da palavra. Quem sabe você foi criado por pais conhecedores da palavra e te ensinaram sobre o seu valor, independente do que as pessoas pensam, ou dizem, ou falam sobre você. Mas sabe, a maioria das pessoas não tiveram esse privilégio. Elas passam por tremendas dores emocionais, inclusive a da rejeição. Mas eu tenho uma boa notícia para você que traz uma solução poderosa para a sua vida. A palavra de Deus diz em João 3,16, porque Deus amou o mundo de tal maneira que deu seu Filho unigênito, para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. Existe algo maior que cura, que não seja um amor incondicional? Sim, porque o amor de Deus, ele é incondicional. Ele não precisa que você seja perfeito para ele te amar. Ele te ama assim como você é. E ele diz, vinde a mim todos que estáis cansados, sobrecarregados, e eu vos aliviarei. Lance a sua sobrecarga nele. Ele que tem poder para te aliviar. Veja, Deus, ele te escolheu para te amar. Então, substitua da sua mente a rejeição por aceitação. Aceite a si mesmo. É uma forma muito prática de resolver esse problema. É uma forma de fé, é uma forma que dá uma reviravolta na sua vida mental, emocional, espiritual. E traz até saúde física para você. Então eu quero te deixar aqui algumas dicas para que você também se desenvolva e se liberte de vez da dor da rejeição. Em primeiro lugar, medite na palavra de Deus diariamente. Ela vai aumentar sua fé e levar você à autoaceitação em vez da rejeição. Segundo, identifique a raiz da rejeição para se livrar dos efeitos dela. A rejeição causa danos terríveis como abandono, solidão, como a baixa autoestima e outros, até depressão e ansiedade. Então, procure saber de onde começou essa dor. Qual é a raiz dessa dor? O povo de Israel, a raiz foi porque eles foram escravos lá no Egito e carregaram essa autoimagem negativa dentro deles, aceitando o que os outros diziam a respeito deles. E você, qual é a raiz da sua rejeição? Eu gostaria que você fizesse uma lista das suas qualidades. Comece a focar nas coisas que você aprecia a respeito de você mesmo. Para que você então se lembre mais e lembre a sua voz interna. Eu gostaria então que você focasse mais nas coisas que você aprecia sobre você mesmo, para então se lembrar que há mais em você do que a voz interna negativa. Foque na sua aceitação, na sua valorização. Abandone a rejeição, abandone a desvalorização dos outros por você. Dê os parabéns a você mesmo por suas conquistas, por menor que sejam. Parabenize você. Coloque também uma lista em lugar visível. Por exemplo, no espelho do banheiro, e olhe para ela diariamente. Porque ali no dia a dia, você vai relembrar quem você é realmente e as qualidades que você tem. E você pode também, todos os dias, adicionar ali uma qualidade conforme a sua voz interior para ficar mais positiva.
Cuide das suas emoções. Derrube os muros da rejeição. Como que você pode fazer isso? Use a Bíblia. Ela é um manual de orientação. Use ela diariamente. Leia Salmos, que Davi fala muito sobre os problemas interiores. Davi também já teve depressão, já teve deprimido. Ele sempre começa os Salmos contando ali as dores, depois no final ele fala: mas eu ainda o louvarei, meu Deus e Senhor meu. Então Deus sempre dá uma esperança. Quando nós meditamos na palavra, ela provoca em nós esperança e boas expectativas do dia de hoje e também do futuro. Então medite na palavra de Deus. Tenha ela como base para fazer sua caminhada aqui na fé. Busque ajuda se necessário. Busque alguém. Tem coisas que a gente não consegue resolver sozinho. Isso não é falta de fé, não. Isso é prudência, é um autocuidado. Saiba que ninguém escapa da rejeição, mas também não precisa ser prejudicado por ela. Essa é uma frase de Joyce Meyer. Pense nisso, ninguém escapa da rejeição, mas também não precisa ser prejudicado com ela. E eu estou deixando dicas aqui para você seguir, que pode te ajudar a vencer a rejeição. Ser rejeitado costuma abalar diariamente a autoestima. A negativa de uma pessoa que você deu o seu melhor faz com que a segurança em suas qualidades seja enfraquecida. É aí que você começa a depreciar a si mesmo. Mas, olha só, que coisa maravilhosa que eu tenho aqui para você. Mateus 4:23. E percorria Jesus toda a Galileia, ensinando nas sinagogas, pregando o evangelho do reino e curando a todas as doenças e enfermidades entre o povo, porque Deus era com ele. Jesus curava as enfermidades físicas, mas quando fala de doença, essas doenças são emocionais. Ele curava também as dores emocionais. Ele curava também as feridas emocionais. E Jesus continua curando hoje. Se apegue a Ele. Desenvolva um relacionamento pessoal com Ele. Deixa Ele ministrar para você. Ainda que você comece a fazer terapia, que você procure um psicoterapeuta para te ajudar a se conhecer e galgar passos diferentes a respeito de quem você é e de quem você precisa ser em Deus. A palavra de Deus, ela é infalível. O Espírito Santo, ele cura, ele consola, ele é o nosso consolador. Então, Jesus entende a sua dor da rejeição e ele tem poder para te curar. Você sabia que tem estudos de imagem de ressonância magnética que mostram que as mesmas áreas do cérebro são ativadas quando experimentamos a rejeição? Da mesma forma, quando sentimos a dor física. É por isso que a rejeição dói tanto, gente. É até comprovado através de ressonância magnética que assim como nós sentimos a dor física, nós também, o cérebro tem a mesma reação quando experimenta a dor da rejeição. E eu creio que a saúde mental, emocional, a saúde espiritual, ela tem que ter prioridade, deve ser prioridade na vida de cada ser humano. Então, que Deus abençoe você poderosamente. Não se esqueça, se inscreva no nosso canal apertando o sininho, curte o vídeo e compartilha. Deus abençoe você.